Existe um segredo que os homens mais ricos da história conheciam, mas que permaneceu oculto da maioria das pessoas por décadas. Um conhecimento tão poderoso que transformou mendigos em milionários, operários em magnatas, e sonhadores em conquistadores de fortunas inimagináveis. Imagine por um momento descobrir que tudo que você acreditava sobre dinheiro estava completamente errado, e que existe uma força invisível, uma energia magnetizante capaz de atrair riqueza para sua vida de forma tão natural quanto a respiração. O que você sentiria ao descobrir que essa mesma força que governa as marés, que faz as plantas crescerem em direção ao Sol, que mantém os planetas em suas órbitas, também pode direcionar torrentes de abundância diretamente para suas mãos? Porque algumas pessoas parecem ter nascido sob uma estrela dourada, enquanto outras lutam incansavelmente sem jamais experimentar a verdadeira prosperidade. A resposta não está no destino, não está na sorte, e definitivamente não está no trabalho árduo como você foi ensinado a acreditar. Durante 25 anos de pesquisa meticulosa, entrevistando mais de 500 milionários da época, Napoleão Hill desvendou os princípios ocultos que regem a criação de riqueza. Ele descobriu que existe uma lei universal, tão precisa quanto a lei da gravidade, que quando dominada conscientemente, transforma qualquer pessoa comum em um imã irresistível para o dinheiro. Essa descoberta abalou os fundamentos de tudo o que a sociedade ensinava sobre prosperidade financeira. Mas aqui está o que mais impressiona. Essa lei não exige esforço físico extenuante, não demanda sacrifícios dolorosos, nem tampouco anos de estudo acadêmico. Ela opera através de uma dimensão mental superior, onde pensamentos se materializam em realidade, onde desejos ardentes se transformam em magnetismo financeiro, e onde a mente treinada se torna a ferramenta mais poderosa de criação de riqueza já descoberta pela humanidade. Hoje, você está prestes a mergulhar nos segredos mais profundos dessa ciência da atração financeira, nos princípios que transformaram Andrew Carnegie de um simples operário em um dos homens mais ricos da América, que levaram Henry Ford de mecânico a magnata automobilístico, e que podem revolucionar completamente sua relação com o dinheiro a partir deste exato momento. A primeira revelação que transforma tudo é compreender que o dinheiro não é uma entidade física que precisa ser conquistada através do suor e do sacrifício, mas sim uma energia que responde diretamente aos comandos de uma mente preparada e focada. Napoleão Hill descobriu que os milionários que estudou possuíam uma característica mental específica. Eles tratavam o dinheiro não como algo externo a ser perseguido, mas como uma extensão natural de seus pensamentos dominantes. Essa mudança de perspectiva representa o primeiro degrau na escada dourada da prosperidade ilimitada. Quando você observa um ímã atraindo metais, não vê esforço, não vê luta, não vê tensão. O ímã simplesmente é, e por ser o que é, atrai naturalmente aquilo que está em harmonia com sua natureza magnética. Sua mente possui essa mesma propriedade magnética, mas infinitamente mais poderosa. Ela pode ser programada, direcionada e intensificada para atrair dinheiro com a mesma naturalidade com que seus pulmões atraem o ar que você respira. O erro fatal que mantém milhões de pessoas presas na mediocridade financeira é acreditar que o dinheiro vem exclusivamente através do trabalho físico. Essa crença limitante cria uma resistência mental que repele a abundância ao invés de atraí-la. Os verdadeiros criadores de riqueza entenderam que o trabalho físico é apenas o último elo de uma corrente que começa na dimensão mental, onde ideias se transformam em planos, planos se materializam em ações, e ações magnetizam recursos financeiros. A mente humana funciona como uma estação de rádio capaz de transmitir e receber frequências específicas. Quando você sintoniza sua mente na frequência da abundância, através de pensamentos consistentes de prosperidade, você automaticamente entra em ressonância com as oportunidades, pessoas e circunstâncias que podem materializar essa abundância em sua realidade física. Essa não é filosofia abstrata, mas ciência mental aplicada com precisão matemática. Considere por um momento como funciona o processo de digestão em seu corpo. Você não precisa comandar conscientemente cada enzima, não precisa dirigir cada movimento intestinal, não precisa controlar a absorção de nutrientes.
Seu corpo possui uma inteligência automática que executa essas funções complexas sem esforço consciente de sua parte. Da mesma forma, quando você programa sua mente subconsciente com os princípios corretos da atração financeira, ela passa a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, criando as condições necessárias para materializar riqueza em sua vida. O segredo está em compreender que sua mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Quando você alimenta consistentemente sua mente com imagens claras e emocionalmente carregadas de abundância financeira, ela aceita essas imagens como realidade e começa a reorganizar sua percepção, suas decisões e suas ações para tornar essa realidade mental uma realidade física. Aqui reside o primeiro princípio fundamental. O dinheiro é atraído por mentes que vibram na frequência da prosperidade, não por corpos que se esforçam na frequência da luta. Quando você internaliza essa verdade, todo o paradigma de sua relação com a riqueza se transforma instantaneamente, abrindo caminho para os princípios mais avançados dessa ciência extraordinária. O segundo princípio que separa os magnetizadores de riqueza das pessoas comuns é a compreensão profunda da diferença entre desejo superficial e desejo ardente. Napoleão Hill observou que todos os milionários que estudou possuíam um denominador comum, um desejo tão intenso por riqueza que consumia seus pensamentos, inflamava suas emoções e direcionava cada fibra de sua energia mental. Esse desejo ardente não era apenas uma vontade passageira, mas uma obsessão construtiva que reconfigurava completamente sua paisagem mental. Imagine um pedaço de papel exposto aos raios solares através de uma lupa. Enquanto os raios permanecem dispersos, o papel permanece intacto. Mas quando esses mesmos raios são concentrados através da lente em um ponto específico, o papel se inflama instantaneamente. O desejo ardente funciona como essa lupa mental, concentrando toda a energia dispersa de seus pensamentos em um foco laser direcionado à manifestação de riqueza. Essa concentração mental cria uma temperatura psíquica capaz de inflamar as circunstâncias ao seu redor, transformando possibilidades em realidades tangíveis. A maioria das pessoas confunde desejo ardente com preocupação ansiosa ou fantasia escapista. Elas desejam dinheiro da mesma forma superficial como desejam bom tempo ou um trânsito menos congestionado, sem profundidade emocional, sem compromisso mental, sem a intensidade magnética necessária para ativar as leis universais da atração. O desejo ardente, por outro lado, é uma força que remodela sua identidade, que altera seus padrões de pensamento, que transforma você em uma versão de si mesmo naturalmente alinhada com a abundância. Quando Napoleão Hill analisou a trajetória de Andrew Carnegie, descobriu que sua transformação de imigrante pobre em magnata do aço começou com um desejo tão ardente de riqueza que ele conseguia visualizar, sentir e quase tocar sua futura fortuna anos antes de ela se materializar. Esse desejo não era acompanhado de desespero ou ansiedade, mas de uma certeza inabalável, uma fé científica baseada na compreensão de que pensamentos intensos e consistentes inevitavelmente se transformam em realidade física. O desejo ardente possui uma característica peculiar. Ele atua como um radar mental que identifica oportunidades invisíveis aos olhos comuns. Quando sua mente está saturada com a imagem vívida de abundância financeira, você começa a perceber possibilidades que sempre estiveram presentes, mas que permaneciam ocultas em sua consciência anterior. Conversas casuais revelam ideias de negócios, situações aparentemente negativas se transformam em trampolins para o sucesso, e coincidências significativas começam a se multiplicar de forma aparentemente mágica. A intensidade desse desejo também funciona como um filtro mental que elimina pensamentos, emoções e ações inconsistentes com sua meta financeira. Assim como um rio poderoso naturalmente remove os obstáculos em seu caminho, o desejo ardente dissolve resistências internas, medos limitantes e padrões autossabotadores que anteriormente impediam o fluxo natural da prosperidade em sua vida. Aqui está a chave que muitos perdem. O desejo ardente não é algo que você força ou manufatura artificialmente. Ele emerge naturalmente quando você se permite sonhar em dimensões grandiosas, quando você expande sua visão além dos limites impostos pela mediocridade social, quando você se dá permissão para desejar riqueza não como algo vergonhoso,
mas como um direito natural de uma mente desenvolvida e uma consciência expandida. O terceiro pilar da atração magnética de riqueza é o que Napoleão Hill denominou de fé científica, uma certeza mental construída não sobre esperanças cegas, mas sobre a compreensão precisa de como a mente humana interage com as forças universais para materializar resultados específicos. Essa fé não é religiosa nem supersticiosa, mas uma convicção baseada em evidências observáveis de como pensamentos se transformam em coisas, como ideias se materializam em realidade, como a energia mental se converte em manifestação física. Observe como uma semente contém em si mesma a árvore completa que se tornará. Ela não questiona sua capacidade de crescer, não duvida de seu potencial, não se preocupa com as condições externas. Ela simplesmente cresce, seguindo um padrão interno de desenvolvimento que é mais forte que qualquer obstáculo externo. A fé científica funciona como essa programação interna da semente, uma convicção celular de que sua mente, quando adequadamente direcionada, possui o poder inerente de materializar qualquer condição financeira que você seja capaz de conceber e sustentar mentalmente. Essa fé se desenvolve através da observação sistemática de como pequenos pensamentos consistentes produzem pequenos resultados observáveis, como pensamentos maiores geram resultados maiores, como pensamentos sustentados criam mudanças permanentes. Cada vez que você experimenta uma coincidência positiva após um período de visualização intensa, cada vez que uma oportunidade surge após você ter pensado especificamente sobre ela, cada vez que uma solução aparece após você ter focado mentalmente no problema, você adiciona mais uma camada de evidência à sua fé científica. Napoleão Hill descobriu que os milionários que estudou não eram naturalmente mais corajosos ou talentosos que as pessoas comuns. A diferença fundamental era que eles haviam desenvolvido uma fé científica inabalável em sua capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Essa fé os libertava da necessidade de ver todo o caminho antes de começar a caminhar, da necessidade de ter todas as respostas antes de fazer as perguntas certas, da necessidade de eliminar todos os riscos antes de abraçar as oportunidades adequadas. A fé científica também funciona como um escudo protetor contra as influências negativas do ambiente social. Quando você possui uma convicção sólida baseada em princípios testados, as opiniões pessimistas de outras pessoas, as notícias desencorajadoras da mídia, as estatísticas desanimadoras dos especialistas perdem completamente seu poder de influenciar seus pensamentos e emoções. Você se torna mentalmente impermeável às vibrações negativas que drenam a energia de pessoas menos preparadas. Aqui está um segredo que poucos compreendem: a fé científica não elimina desafios, mas transforma sua percepção sobre eles. O que anteriormente você interpretava como obstáculos intransponíveis, agora você reconhece como exercícios de fortalecimento mental. O que antes parecia como fracassos devastadores, agora você identifica como redirecionamentos necessários rumo a oportunidades superiores. Essa mudança de perspectiva não é otimismo ingênuo, mas realismo elevado baseado na compreensão de como as leis mentais operam de forma consistente e previsível. A fé científica se intensifica através da repetição sistemática de afirmações mentais específicas, através da visualização regular de seus objetivos financeiros já realizados, através da saturação constante de sua mente subconsciente com imagens de abundância e prosperidade. Quanto mais você alimenta essa fé com evidências consistentes, mais ela se fortalece, criando um ciclo crescente de confiança que magnetiza circunstâncias cada vez mais favoráveis à materialização de riqueza em sua vida. O quarto princípio fundamental revela como a energia mental pode ser transmutada diretamente em poder financeiro através de um processo que Napoleão Hill identificou como sendo governado por leis tão precisas quanto as leis da física. Toda energia em movimento busca uma expressão, e a energia mental, quando adequadamente canalizada, naturalmente se expressa através da criação de valor, da solução de problemas, da identificação de oportunidades e da atração de recursos necessários para a materialização de objetivos específicos. Considere como um dínamo converte energia mecânica em energia elétrica através de princípios físicos bem definidos. Sua mente funciona como um dínamo mental infinitamente mais sofisticado, capaz de converter energia emocional,
energia criativa e energia volitiva em magnetismo financeiro. Quando você aprende a operar esse dínamo mental conscientemente, você se torna capaz de gerar um campo magnético invisível que atrai pessoas, situações e oportunidades alinhadas com seus objetivos financeiros. A chave para essa transmutação está na compreensão de que toda energia mental possui uma qualidade vibratória específica. Pensamentos de escassez vibram em uma frequência baixa que repele a abundância. Pensamentos de abundância vibram em uma frequência alta que magnetiza a riqueza. Emoções de medo e ansiedade criam interferência nesse campo magnético. Emoções de entusiasmo e expectativa positiva amplificam sua potência atrativa. Não se trata de pensamento positivo superficial, mas de engenharia mental aplicada com precisão científica. Napoleão Hill observou que os criadores de grandes fortunas haviam desenvolvido a habilidade de manter suas mentes sintonizadas consistentemente na frequência da abundância, independentemente das condições temporárias ao seu redor. Eles entendiam que circunstâncias externas são sempre efeitos de causas mentais anteriores, e que ao mudar as causas mentais, os efeitos físicos inevitavelmente se ajustam para refletir essa nova programação interna. Essa transmutação de energia acontece através de canais específicos que você pode aprender a identificar e utilizar conscientemente. Quando você foca intensamente em uma solução para um problema específico, sua mente subconsciente se torna como uma antena parabólica direcionada para captar ideias, insights e inspirações relacionados a essa solução. Quando você mantém uma imagem clara de abundância financeira, sua percepção se ajusta automaticamente para identificar oportunidades que pessoas com mentalidade de escassez simplesmente não conseguem enxergar. A energia transmutada também se manifesta através de uma presença magnética que influencia positivamente outras pessoas. Quando você vibra consistentemente na frequência da prosperidade, você irradia uma confiança natural que inspira confiança em outros, uma visão expansiva que contagia pessoas ao seu redor, um otimismo científico que atrai colaboradores, investidores e parceiros alinhados com seus objetivos financeiros. Aqui está o segredo prático. A transmutação acontece através da sustentação mental. Não basta ter um pensamento poderoso ocasionalmente. É necessário sustentar esse pensamento com intensidade emocional até que ele se torne um padrão mental dominante, até que sua mente subconsciente o aceite como uma nova realidade, até que sua personalidade inteira se reconfigure para expressar naturalmente essa nova programação interna através de ações, decisões e comportamentos alinhados com a materialização de abundância financeira. O quinto princípio desvenda como desenvolver a percepção aguçada necessária para identificar oportunidades financeiras que permanecem completamente invisíveis para mentes não treinadas. Napoleão Hill descobriu que os milionários que estudou possuíam uma característica mental peculiar. Eles conseguiam ver possibilidades de criação de riqueza onde outras pessoas viam apenas problemas, limitações ou situações ordinárias. Essa não era uma qualidade inata, mas uma habilidade desenvolvida através do treinamento sistemático da percepção mental. Imagine um geólogo experiente caminhando pelo mesmo terreno que uma pessoa comum. Onde a pessoa comum vê apenas pedras e terra, o geólogo identifica formações rochosas específicas, evidências de depósitos minerais, indicações geológicas que podem revelar a presença de recursos valiosos. Sua mente treinada interpreta sinais que são completamente invisíveis aos olhos não educados. Da mesma forma, uma mente financeiramente educada desenvolve a capacidade de identificar oportunidades de riqueza que passam despercebidas pela consciência comum. Essa percepção aguçada se desenvolve através da saturação mental com informações, conceitos e princípios relacionados à criação de riqueza. Quando você estuda consistentemente como diferentes tipos de negócios funcionam, como diferentes mercados operam, como diferentes problemas podem ser transformados em soluções lucrativas, sua mente subconsciente começa a formar conexões criativas entre informações aparentemente não relacionadas. Essas conexões frequentemente se manifestam como insights repentinos, ideias inovadoras ou percepções sobre oportunidades que estavam ocultas em situações ordinárias.
A inteligência das oportunidades também se manifesta através da capacidade de reconhecer padrões de demanda antes que esses padrões se tornem óbvios para o mercado geral. Henry Ford percebeu a necessidade de transporte acessível para as massas antes que essa necessidade fosse conscientemente reconhecida pela sociedade. Thomas Edison identificou a demanda por iluminação elétrica antes que as pessoas soubessem que desejavam uma alternativa ao gás. Essa percepção antecipada não é intuição mística, mas resultado da observação sistemática de tendências, necessidades e desejos humanos. Napoleon Hill observou que essa percepção se intensifica quando você desenvolve o hábito mental de transformar problemas em perguntas criativas. Em vez de se concentrar na dificuldade de uma situação, você se concentra na pergunta: como essa situação pode ser transformada em uma oportunidade de criar valor? Essa mudança de foco mental ativa circuitos neurais diferentes, que naturalmente geram soluções inovadoras onde anteriormente você percebia apenas obstáculos intransponíveis. A inteligência das oportunidades também inclui a capacidade de reconhecer o momento adequado para agir. Muitas pessoas identificam oportunidades válidas, mas falham em reconhecer o timing correto para aproveitá-las. Outras agem no momento certo, mas sobre oportunidades inadequadas. A mente financeiramente desenvolvida aprende a sincronizar percepção e ação, identificando não apenas o que fazer, mas quando fazer, como fazer e com quem fazer para maximizar os resultados financeiros. Aqui está a revelação prática. As maiores oportunidades financeiras frequentemente se disfarçam como problemas inconvenientes, situações desafiadoras ou necessidades não atendidas. Quando você treina sua mente para ver através desses disfarces, para identificar o potencial oculto em circunstâncias aparentemente negativas, você desenvolve acesso a um universo de possibilidades financeiras que permanecem completamente invisíveis para pessoas com percepção não desenvolvida. Essa capacidade se torna seu maior ativo na jornada rumo à riqueza ilimitada. O sexto princípio revela como multiplicar exponencialmente seu poder de atração financeira através da formação de alianças estratégicas com outras mentes alinhadas com objetivos similares. Napoleon Hill descobriu que nenhum dos milionários que estudou havia criado riqueza trabalhando isoladamente. Todos eles haviam desenvolvido a habilidade de atrair, inspirar e coordenar outras pessoas em direção a objetivos financeiros compartilhados, criando uma sinergia mental que ampliava o poder individual de cada participante. Quando duas mentes se unem em espírito de harmonia direcionada a um objetivo específico, elas criam uma terceira mente invisível que é superior à soma das duas mentes individuais. Essa terceira mente possui acesso a insights, soluções e possibilidades que nenhuma das mentes isoladas conseguiria alcançar. É como se duas pequenas chamas se unissem para criar não apenas uma chama maior, mas uma fonte de luz qualitativamente diferente, capaz de iluminar territórios que permaneciam ocultos na escuridão da percepção individual. A formação dessas alianças estratégicas não acontece por acaso, mas através da aplicação consciente de princípios específicos de atração e coordenação mental. Primeiro, você deve se tornar o tipo de pessoa que outras pessoas de valor desejam como aliada. Isso significa desenvolver não apenas competência em sua área específica, mas também integridade pessoal, visão expansiva e a capacidade de contribuir para o sucesso de outros de forma genuína e consistente. Andrew Carnegie, o mentor de Napoleon Hill, havia construído um império através da coordenação de mais de 40 mentes brilhantes em uma aliança harmoniosa direcionada à criação de riqueza. Cada membro dessa aliança possuía conhecimentos, habilidades e recursos específicos que, quando combinados sinergicamente, criavam possibilidades que transcendiam vastamente o que qualquer indivíduo poderia alcançar trabalhando isoladamente. Essa coordenação não era apenas cooperação superficial, mas fusão mental profunda direcionada a objetivos compartilhados. A chave para formar essas alianças está na compreensão de que você deve oferecer valor antes de esperar receber valor. Quando você se aproxima de pessoas potencialmente valiosas com a atitude mental de como posso contribuir para o sucesso dessa pessoa, você cria uma vibração atrativa que naturalmente inspira reciprocidade.
Quando você se aproxima com a atitude de "o que posso extrair dessa pessoa?", você cria resistência e repulsão automática. A sinergia das alianças também se manifesta através da diversidade complementar de talentos, conhecimentos e recursos. Uma aliança verdadeiramente poderosa não é composta por pessoas similares, mas por pessoas que possuem forças complementares em áreas diferentes. Um visionário se alia a um executor prático. Um criativo se alia a um analítico. Um especialista técnico se alia a um especialista em marketing. Essa diversidade coordenada cria uma inteligência coletiva superior à soma das inteligências individuais. Aqui está o segredo avançado. Essas alianças se mantêm e se fortalecem através da criação de valor compartilhado. Quando todos os membros de uma aliança percebem que estão ganhando mais através da coordenação do que poderiam ganhar trabalhando isoladamente, a aliança se torna autossustentável e autofortificante. Cada sucesso individual fortalece o grupo, cada sucesso do grupo potencializa as possibilidades individuais, criando um ciclo ascendente de prosperidade coletiva que magnetiza recursos, oportunidades e circunstâncias favoráveis de forma exponencialmente crescente. O sétimo e último princípio fundamental integra todos os elementos anteriores através da aplicação da persistência inteligente. A capacidade de manter ação consistente direcionada a objetivos específicos, ajustando métodos quando necessário, mas nunca abandonando o objetivo final até sua completa materialização. Napoleão Hill observou que essa qualidade mental separava definitivamente os criadores de riqueza das pessoas que permaneciam na mediocridade financeira, independentemente de quão brilhantes ou talentosas essas pessoas pudessem ser. A persistência inteligente não é teimosia cega nem repetição mecânica de ações ineficazes. É a aplicação sustentada de esforço inteligente, adaptando táticas quando necessário, mas mantendo estratégia consistente direcionada ao objetivo final. É como um rio que encontra obstáculos em seu caminho. Ele não para de fluir, nem tenta quebrar as pedras à força. Ele simplesmente encontra um caminho alternativo, mantendo sempre sua direção geral rumo ao oceano, ajustando seu curso conforme necessário, mas nunca perdendo seu destino final de vista. Quando você combina a persistência inteligente com todos os princípios anteriores, desejo ardente, fé científica, transmutação mental, percepção aguçada e alianças estratégicas, você cria uma força irresistível que dissolve obstáculos, transforma desafios em oportunidades e materializa objetivos que anteriormente pareciam impossíveis. Essa combinação sinérgica funciona como uma fórmula química precisa. Cada elemento potencializa os outros, criando um resultado que transcende vastamente a soma das partes individuais. A persistência inteligente também inclui a sabedoria de reconhecer quando um método específico não está produzindo resultados adequados e a flexibilidade mental para experimentar abordagens alternativas sem abandonar o objetivo fundamental. Thomas Edison não desistiu de criar a lâmpada incandescente após 999 tentativas fracassadas. Ele simplesmente interpretou cada fracasso como eliminação de uma possibilidade inválida, aproximando-se progressivamente da solução correta através de eliminação sistemática de alternativas inadequadas. Napoleão Hill descobriu que a persistência inteligente se fortalece através da manutenção de uma visão clara do objetivo final, independentemente das circunstâncias temporárias. Quando você consegue visualizar seu objetivo já realizado com clareza emocional intensa, quando você consegue sentir a realidade futura como se já fosse presente, você desenvolve uma motivação interna que transcende obstáculos externos. Essa motivação não depende de condições favoráveis para se manter ativa, mas cria condições favoráveis através de sua própria intensidade. A persistência inteligente também se manifesta através da capacidade de aprender rapidamente com feedback, tanto positivo quanto negativo. Cada resultado que você obtém fornece informações valiosas sobre a eficácia de seus métodos atuais. Resultados positivos confirmam que você está no caminho correto e devem ser intensificados. Resultados negativos indicam necessidade de ajuste e devem ser interpretados como orientação valiosa, não como evidência de fracasso pessoal. Aqui está a síntese final.
Quando você aplica consistentemente todos esses princípios através de persistência inteligente, você se torna uma força da natureza direcionada à criação de riqueza. Sua mente se torna um imã irresistível para oportunidades financeiras. Sua presença inspira confiança e cooperação em outras pessoas. Sua percepção identifica possibilidades invisíveis aos olhos comuns. Sua energia mental se transmuta automaticamente em magnetismo financeiro que atrai recursos, situações e circunstâncias alinhados com seus objetivos de abundância ilimitada. Agora você compreende que a verdadeira riqueza não é um destino distante a ser alcançado através de anos de luta extenuante, mas um estado mental que pode ser cultivado e intensificado a partir deste exato momento. Os princípios que acabamos de explorar não são teorias abstratas, mas leis universais tão precisas e confiáveis quanto a lei da gravidade. Quando aplicados com consistência e inteligência, eles transformam qualquer mente comum em um instrumento magnético de criação de abundância financeira. A jornada que você está prestes a iniciar transcende a simples busca por dinheiro. É uma transformação completa de sua identidade mental, uma evolução de sua consciência financeira, uma revolução silenciosa que acontece primeiro em sua mente e depois se materializa em sua realidade externa. Cada pensamento de abundância que você sustenta, cada visualização de prosperidade que você alimenta, cada ação alinhada com seus objetivos financeiros que você executa, adiciona mais uma camada de magnetismo à sua personalidade financeira. Lembre-se de que Napoleão Hill dedicou 25 anos de sua vida para destilar esses princípios a partir da observação meticulosa de mais de 500 milionários. Ele não estava oferecendo esperanças vazias ou promessas irreais, mas conhecimento testado através de evidências práticas observáveis. Cada princípio que compartilhamos foi validado através de resultados tangíveis na vida de pessoas reais que transformaram suas circunstâncias financeiras através da aplicação inteligente desses mesmos conceitos. O momento de transformação chegou. Você não precisa esperar condições ideais, não precisa aguardar permissão de ninguém, não precisa eliminar todos os medos antes de começar. Você precisa apenas tomar a decisão definitiva de aplicar esses princípios em sua vida diária, de treinar sua mente na frequência da abundância, de se tornar a pessoa que naturalmente atrai riqueza através da qualidade magnética de seus pensamentos dominantes. A riqueza que você busca já existe em forma potencial em sua mente. Sua única responsabilidade é aprender a arte de materializar esse potencial através da aplicação persistente e inteligente dos princípios universais que governam a criação de abundância. O futuro financeiro que você deseja não está nas mãos do destino, da sorte ou de circunstâncias externas. Está inteiramente sob o controle de sua mente treinada e direcionada conscientemente rumo à manifestação de prosperidade ilimitada. Se este conteúdo despertou algo profundo em sua consciência, se você reconheceu a verdade fundamental desses princípios, se você está pronto para iniciar sua própria jornada de transformação financeira, demonstre esse compromisso curtindo este vídeo e compartilhando com outras pessoas que também merecem descobrir esses segredos. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo conhecimentos transformadores que podem revolucionar completamente sua relação com a abundância financeira. Nos comentários abaixo, compartilhe qual dos 7 princípios mais ressoou com sua situação atual e como você pretende aplicá-lo em sua vida a partir de hoje. Essa interação não é apenas uma forma de engajamento, mas uma declaração pública de seu compromisso com a transformação, uma maneira de cristalizar sua intenção e magnetizar o apoio de uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma visão de prosperidade consciente. A verdade mais profunda que você deve carregar consigo é esta: você não é uma vítima de suas circunstâncias financeiras atuais, mas o arquiteto consciente ou inconsciente de tudo que existe em sua vida neste momento. Se você criou inconscientemente limitação através de pensamentos de escassez, você possui o poder absoluto de criar conscientemente abundância através de pensamentos de prosperidade. Essa não é responsabilidade que o oprime, mas liberdade que o empodera. Porque se você é a causa de sua situação atual, você também é a solução para sua transformação futura.